Olá, pessoal. Bom dia quem está aqui na sala, bom dia quem está em casa. Ó, a gente vai iniciar, continuar o assunto de hoje sobre o continente africano, página 22, tá certo? Peço que vocês acompanhem aí em casa, tá? Bem, então, como a gente tinha visto até a aula passada, a gente percebeu as principais características que tornam o continente africano, quando a gente pode fazer a divisão dele entre a África subsaariana e a África islâmica. Justamente a partir dessa divisão, a gente percebeu que o continente ele é bastante diversificado em seus aspectos culturais e em seus aspectos naturais. Mas aí, quando a gente vai falar, então, sobre a economia e a sociedade dentro do continente africano, a gente vai encontrar uma grande similaridade dentro desses dois aspectos em qualquer parte do continente. Justamente porque a gente está falando de um continente em que a maioria dos seus países estão classificados como países subdesenvolvidos. Então, no aspecto econômico, eles vão apresentar bastante características nas mesmas atividades que são desenvolvidas. Vamos lá? Ok. E com relação aos aspectos sociais, já que os países eles são subdesenvolvidos, alguns indicadores sociais eles também vão ser muito semelhantes, tá? Principalmente nas características do que diz respeito à qualidade de vida da população, tá ok? Então, de modo geral, os países africanos eles são marcados pelo subdesenvolvimento, tá? Porém, todos eles vão apresentar semelhanças em suas atividades econômicas que são desenvolvidas, tá? Se no aspecto cultural e natural eles são um pouco diferentes, no aspecto econômico e social eles vão ser muito semelhantes. E a gente vai ver, então, o porquê disso, tá? De onde? A gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Iniciando aí com a nossa primeira pergunta, ela fala o seguinte: quem está em casa já consegue observar o que você sabe sobre o desenvolvimento econômico dos países africanos. Trata-se de países desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Anotem aí. Abaixo da questão número 1, coloquem a palavra subdesenvolvidos. 22. E aí, a partir dessas imagens que vocês estão observando aí no livro, ainda na página 22, a gente consegue ver alguns conjuntos de atividades econômicas que são desenvolvidas em diferentes pontos do continente africano, em diferentes países. Qual é a principal similaridade entre elas que vocês já conseguem identificar? Oi? Não. Sim, as atividades que estão aí, o tipo de atividade que você também falou está correto. Exatamente. Falando? Vitor? Então, a principal característica que a gente já nota entre as atividades que são desenvolvidas dentro dos países do continente africano é justamente que muitas delas estão ligadas ao setor primário da economia, tá? Então vamos lá. Seguindo aí com a nossa próxima questão. Aí ele colocou como duas, mas aí na verdade é só uma mesmo. Só uma. Vamos lá. Vamos indo para a segunda questão.
Vamos lá, seguindo aí com a segunda questão, ela diz o seguinte, ó. Localize o mapa político localizem o mapa político dos países descritos nas imagens que estão aí acima. Consulte também o mapa de regionalização que você confeccionou no capítulo anterior. Aponte em quais regiões africanas os países localizados, esses países são localizados e as semelhanças nas atividades econômicas. Então, vamos lá. De modo geral, como aí vocês já sabem, os países eles estão em regiões diferentes. Coloquem aí. De modo geral, os países estão em regiões diferentes. Mesmo assim, desenvolvem atividades de qual setor? Desenvolve atividades no setor primário. Como, por exemplo, qual delas que a gente está representando aí nessas imagens? Mineração e agricultura. Perfeito. Desenvolvem atividades do setor primário. Então, mesmo estando localizado algum desses países que estão descritos aí na legenda de cada imagem, alguns países na África subsaariana e outros na África islâmica, mesmo assim, mantém as mesmas características econômicas. A gente falou sobre as duas divisões regionais. Então, vocês percebem que, por mais que os aspectos culturais, principalmente entre a parte norte e a parte sul do continente, sejam totalmente diferentes, a religião praticada ela seja outra, as atividades econômicas que desenvolvem são bastante semelhantes. Quando concluírem aí, podem seguir para a página 23, tá? Então, como a gente viu, as atividades econômicas dentro do continente africano, independente da região em que o país se localiza... Oi. Pode falar. Tem como colocar na outra página de novo, por favor? Tem. Oi? Se a tivesse um desenvolvimento melhor, seria a vantagem dela colocar uma energia solar na região necessária? Sim. Seria uma região interessante para o desenvolvimento desse tipo de instalação. Mas seria uma de investimento dos países que se interessariam, que iriam se interessar por explorar aquela área. Qual é o tamanho disso? Pode destacar a África do Sul. Vamos lá. Pronto, obrigado. Vamos lá, seguindo aí então. Então, como a gente viu, grande parte das atividades estão concentradas no setor primário da economia, e claro que as atividades que são desenvolvidas dentro desse setor, elas vão representar aí aproximadamente entre 25% e 40% do PIB desses países. Então, só por esses dados, a gente já entende que, se grande parte das atividades econômicas estão ligadas no setor primário, para alguns países corresponde ao PIB de 25% a 40%. A gente já entende que grande parte da população está empregada em qual setor? No setor primário. Tá? Vamos analisar, então, esse mapa que aparece aí para vocês ainda na página 23. Tá? Ele mostra aí, África, economia no ano de 2013. Tá? E aí a gente vai ter alguns exemplos aí de atividades ligadas à mineração e à agricultura, tá? Vamos lá. E aí a gente tem áreas para extração de alumínio, cobre, ferro, fosfato, ouro, diamante, urânio, petróleo, entre outros. Na agricultura a gente vai ter áreas caracterizadas da agricultura mediterrânea, mais próximas ali da região norte, tá?
Agricultura irrigada em alguns pontos, sobretudo aqui, ó, nessa parte mais ao leste do continente, como vocês estão vendo aqui, uma área próxima do deserto do Saara, justamente por ser uma região bastante seca, é necessário que a agricultura ela tenha um sistema de irrigação, tá? Então, vamos lá. Cultura de subsistência também predomina muito, principalmente nessa área aqui, em verde claro, do continente africano. Alguns pontos em destaque aí em laranja, nós temos a concentração de regiões industriais, criação de gado e criação extensiva de gado, tá? E agricultura comercial, nós podemos destacar aí amendoim, algodão, café, cacau e cana-de-açúcar. Então, vamos lá. Vamos, então, responder essas questões aí. Analise o mapa e responda. Quais as principais atividades econômicas desenvolvidas na África Islâmica e na África Subsaariana? Criação de gado, criação de gado e Não, vamos lá, vamos por partes, né? Vamos lá. Na África Islâmica, o que é que a gente tem? Criação extensiva na África Islâmica. Nessa parte aí, acima do deserto do Saara. Criação extensiva, agricultura mediterrânea, região industrial, não é isso? E só, coloquem aí. Cultura de subsistência, deixa eu ver aqui. É mais para subsaariana. Ela não está em destaque aqui não, então não coloquem, tá? Aí eu coloco Ó, aí vocês coloquem assim, África Islâmica, 2 pontos. África Islâmica, 2 pontos. Livro 3? Já era para estar aqui, já era para estar aqui. É a data máxima. Tá? Vamos lá. África Islâmica, 2 pontos. Aí vocês coloquem aí. Criação extensiva de gado. Agricultura mediterrânea e região industrial. Isso. Extensiva de gado. Agricultura mediterrânea, região industrial. Agricultura extensiva. Oi? Região industrial. Quando concluírem esse, eu digo a outra parte, tá? Tem. Ó, criação extensiva de gado, agricultura mediterrânea e região industrial. Isso. Industrial. Oi? Isso. Aí depois vocês colocam África Subsaariana, 2 pontos. E aí o que é que a gente pode destacar, então, de atividades econômicas na África Subsaariana? Não, a gente está usando em matemática. Já acabou, já. Oi? Mas ela disse que ela vai pegar a futuro. Sim, mas cara, vai entender o que é? Ó, essa questão aí da criação nômade de gado, a gente vai encontrar esse tipo de criação realmente na África Subsaariana. Mas como são alguns locais muito pontuais, como vocês estão vendo, principalmente aqui, ó, próximo do extremo sul, ou então aqui perto da Península Arábica. Então não coloquem essa informação, coloquem só cultura de subsistência. Oi? Isso, subsaariana já. Cultura de subsistência. Criação extensiva de gado.
E essas caixinhas coloridas aí no mapa? Tem roxa, tem verde, tem laranja, tem cinza. Oi? Também. Agricultura de subsistência, né? Criação extensiva de gado. E, por último, exploração de uma variedade de quê? Recursos? Não. Oi? Minerais. Só esses três, tá? Agricultura de subsistência, criação extensiva de gado e exploração de minerais. Pode ser. Oi? Oi? Não. A África Islâmica ela está aqui nessa porção ao norte. Isso, bem em cima mesmo. O Golfo de Câncer ele passa, na verdade, pelo centro do deserto do Saara. Tem áreas de exploração de petróleo nessa faixa também. E exploração mineral. Oi, Lara? Ó, então vamos lá. E aí, como vocês viram, então, o mapa aí ele comprova que as atividades econômicas estão restritas, em sua maioria, ao setor primário, obviamente, ligado aí à extração mineral, criação de gado e agricultura, tá? Seguindo, localize no mapa os países que desenvolvem atividades industriais. Podemos afirmar que o desenvolvimento dessa atividade econômica é expressivo no continente? E aí? Analisem o mapa e digam a percepção de vocês sobre isso. Justamente, ó, considerando as dimensões que o continente possui e a quantidade de países, a gente vai observar que as áreas de desenvolvimento industrial, elas estão muito restritas a alguns pequenos pontos. E se a gente for ver essas atividades industriais que são desenvolvidas, elas estão justamente ligadas também ao setor primário da economia, tá? Então vamos lá, coloquem aí como resposta não, primeiramente, escrevo aí não, aí vírgula, pois pequenas áreas, não, aí vírgula, pois pequenas áreas, de alguns países, pois pequenas áreas de alguns países, possuem regiões industriais. Ponto. Possuem regiões industriais. Regiões industriais. Copiaram? Ó, então vamos lá. E aí, se a gente for considerar a distribuição daquelas atividades
que a gente viu lá no mapa, ligados ao setor primário, a gente vai ver que a distribuição dela não está relacionada apenas à divisão, à regionalização do continente, mas sim também às condições climáticas e à disponibilidade dos recursos naturais de uma determinada região. É claro que a exploração de um determinado tipo de mineral, ele vai estar próximo de áreas onde contém uma grande reserva. O desenvolvimento da agricultura e a pecuária, ele vai ser feito principalmente em áreas que vão apresentar umidade, e assim por diante, tá? Então, é claro que, como as atividades econômicas que predominam dentro do continente africano, elas estão ligadas ao setor primário, é importante que vocês saibam que grande parte do que é produzido é pensado para o mercado interno ou externo? Externo, exatamente. Ou seja, isso. Tudo que é produzido é justamente pensado para o mercado de exportação. E se, aí a gente faça essa associação, tá? Se a gente tem uma grande parcela da população ocupada em atividades do setor primário, no geral, os países são classificados como subdesenvolvidos. A maior parte do que é produzido é pensada para o mercado de exportação. Vocês acham que isso vai trazer para dentro do país igualdade social ou desigualdade? Desigualdade, porque pouca parte tudo que é gerado de renda fica concentrado na mão de poucas pessoas, e isso é claro que essa estrutura econômica ela vai trazer alguns impactos para a qualidade de vida da população, tá? E agravando ainda mais os problemas sociais que são encontrados dentro do continente. Até já. Eles falam nem pelo link. Vamos lá, vamos seguindo aí então com a agricultura de subsistência e a estrutura fundiária, tá? Então a gente vai ver que a estrutura de como é desenvolvida a atividade agrícola dentro do continente, tá? Então, como vimos anteriormente, a maior parte dos países africanos, a população está concentrada em áreas rurais. Desculpa. Vá. E por esse motivo, mais de 60% dos habitantes trabalham em atividades agropecuárias. A produção agrícola de subsistência é realizada na maioria dos países, e em algumas localidades se pratica a agricultura comercial, tá? Então vamos lá. Uma plantação aqui em Marrocos, parte da África Islâmica, tá? E na outra aqui, África do Sul. Então observem aí que a gente tem dois extremos realizando o mesmo tipo de atividade, tá? Próxima questão aí, ela fala o seguinte: com base nos seus conhecimentos prévios nas imagens acima, você saberia diferenciar a agricultura de subsistência e a agricultura comercial? A agricultura comercial é muito, você a agricultura de cidade, ele vai pegar a agricultura comercial exatamente o que Rafael acabou de falar. Quando a gente pensa na agricultura de subsistência, ela é justamente para atender às necessidades dos produtores e da sua própria família. Claro que em algum momento vai ocorrer algum tipo de comércio, tá? Dessa produção, porque também você não produz tudo. Mas, em sua maioria, de modo geral, ela é para o seu próprio sustento, para a sua própria alimentação. E já a agricultura comercial, ela é pensada justamente para o mercado ou interno ou o mercado externo para a exportação, tá? Então, como resposta, coloquem aí, ó. Podem colocar resumido, tá? Coloquem subsistência, 2 pontos.
Para não escrever tudo, aí coloca subsistência, 2 pontos. Objetivo, atender às necessidades de consumo dos produtores e de suas famílias. Subsistência, 2 pontos. Objetivo, atender às necessidades de consumo dos produtores e de suas famílias. Atender às necessidades de consumo dos produtores e de suas famílias. As necessidades de consumo, produtores, e de suas famílias. Aí depois, a agricultura comercial, 2 pontos, tem o objetivo de abastecer o mercado. Agricultura comercial, 2 pontos, tem o objetivo de abastecer o mercado. Sim. A agricultura comercial tem o objetivo de abastecer o mercado. Podemos ir para 25? Na página 25, a próxima questão ela diz o seguinte. Agora volte ao mapa da página 23 da seção, explore essa representação e liste os produtos da agricultura comercial e de subsistência. Observe lá, por favor. Oi? Deixa eu voltar aqui no mapa, tá? Vamos lá. Observem aí o mapa da página 23. Agricultura comercial, a gente tem o quê? Café, cacau, cana-de-açúcar. Exato. Eu acho que... Isso. Oi? Eu acho que e o café. Na verdade, pessoal, no mapa vocês só vão encontrar as atividades agrícolas para o setor comercial. Mas para a subsistência, vocês podem colocar aí como destaque inhame e batata. Oi? Isso. A comercial vocês encontram lá no mapa. E a de subsistência, IN, H, A, N, S. Batata. Só com I. Isso. Aí abaixo da questão número 2, vocês têm aí um pequeno texto que fala sobre o que a gente já tinha conversado antes. Que explica justamente o que a gente estava vendo, a diferenciação entre a agricultura de subsistência e a agricultura comercial, tá? Oi? Isso. Agora, uma das grandes diferenças entre a agricultura de subsistência e a agricultura comercial, além do que é produzido, é a forma como é produzido.
Se a gente for pensar na agricultura de subsistência, ela vai utilizar técnicas mais rudimentares. O trabalho, sobretudo, ele vai ser manual. Quando a gente pensa na agricultura comercial, ela, além de utilizar máquinas e alta tecnologia, a estrutura é pensada em monoculturas. Então, ou seja, não há uma diversidade de gêneros agrícolas. São grandes áreas de terras onde a gente tem a produção de um único item. Tá? Fiquem atentos a essa diferença entre os dois. Posso seguir? Provável, o livro, até o final do livro é África, realmente. Só teria que definir as páginas, realmente. Ó, seguindo, continuando aí, vamos lá. Ó. Não. Ó, vamos trabalhar esse texto que tem aí na página 25, tá? Ele é um complemento desse assunto, tá? Observem aí. Ó, prestem atenção bastante nisso, tá? Luana, lê aí pra mim. Vá. Lugares e povos. A primeira necessidade da agricultura é pegar a base da agricultura, atualmente, desenvolvimento da agricultura. Nesses casos, os agricultores dessas regiões criam métricas adaptadas com sua plantação dos climáticos para colocar a agricultura para além da agricultura, a região possui vamos lá, ó. Vamos por partes aí. Valeu, Luana. Ó, daqui a pouco segundo, tá? Então vamos lá. De acordo com as informações que vocês viram aí, a gente sabe que há uma grande adversidade climática dentro do continente africano, né? Principalmente áreas bastante que predominam climas áridos e semiáridos e com uma baixa disponibilidade de água. Mas ainda assim a agricultura ela é desenvolvida graças a técnicas que são desenvolvidas, principalmente para a questão da irrigação. E também porque as atividades agrícolas tendem a se concentrar próximo de reservas de água, ali na parte mais do litoral, ou naquela parte do continente que apresenta clima equatorial, tá? E tropical também. Pode seguir. Isso porque a da mareia é capaz de desenvolver falando que eu estou lendo, meus irmãos, e matérias que com a elevada temperatura muito obrigada. Então, além de pensar técnicas para possibilitar o desenvolvimento da agricultura, em algumas regiões também acabam sendo desenvolvidos alguns tipos de cultura que a vegetação ela é adaptada às condições climáticas, tá? Então vamos lá. Primeira questão aí da página 25. A partir da leitura do texto, explique de que modo o clima interfere no desenvolvimento das atividades humanas. Então aí, de acordo com o que vocês viram aqui, o que é que vocês acham? Como é que o clima interfere nas atividades humanas? Tudo, né? No caso, a vida, que acabou atrapalhando o setor comercial e o plantio. Então, de modo geral, a população ela precisa o quê? Se adaptar às condições climáticas. Mas é porque eu acho que como é que eles falam? Coloca. Coloquem aí. Ó, isso aí que você perguntou, como é que eles fazem? Vamos lá. Primeiro que grande parte da agricultura que é desenvolvida é a agricultura subsistência. E aí predominam poucos gêneros agrícolas, ou seja, não tem uma grande diversidade também. E, geralmente, o que é produzido
são alimentos que são mais resistentes a um período mais sem água. Então, por isso que é possível desenvolver. Em alguns outros pontos, é claro, com técnicas de irrigação mais desenvolvidas. E aí, como resposta para essa questão, vocês podem colocar o seguinte, né? Os povos precisam se adaptar. Os povos precisam se adaptar às condições climáticas. Os povos precisam se adaptar às condições climáticas. Os povos precisam se adaptar às condições climáticas. Povos precisam se adaptar às condições climáticas e aos recursos disponíveis na região onde vivem. Isso, às condições climáticas e aos recursos disponíveis na região onde vivem. Que fala para o povo africano evoluir, é uma língua diferente, né? Lá eu acho que sim, não começa a aprender a matar, né? Aí eu acho que falta isso, eu acho que como é que você vai aprender alguma coisa sem aprender para o condição para. Tá. A gente fez a primeira, não foi? E a segunda. Ó, antes da gente fazer a segunda questão, vamos considerar um ponto aí importante para a gente finalizar, tá? Um outro ponto que a gente precisa pensar sobre essa questão do desenvolvimento dessas atividades econômicas, principalmente ligadas ao setor primário dentro do continente africano, é justamente porque a gente observou que existe a questão das adversidades climáticas, não é isso? Que não favorecem o desenvolvimento de agricultura. Mas um outro ponto também, e que é bastante característico em outras regiões do mundo, é a distribuição desigual de quê? De terras, exatamente. E aí o que acontece? Grandes porções de terras concentradas na mão de poucas pessoas, isso faz com que grande parte dos solos férteis estejam pertencentes dentro dos grandes latifúndios. E aí faz com que a população que vive da agricultura de subsistência não tenha espaço, não tenham áreas adequadas, considerando as condições ambientais, para desenvolver as atividades ligadas à agricultura, tá? E também à pecuária, tá? Então, por outro lado, as terras menos férteis pertencem a pequenos agricultores, que constituem a maior parte da população rural dentro do continente, tá? E são responsáveis por atender as demandas do mercado interno e praticamente que é precariamente abastecido. Então, de modo geral, pessoal, para a gente resumir e responder essas outras duas questões,
além do problema ligado à questão do clima, a gente tem essa distribuição desigual de terras dentro do continente. Grandes proprietários de terras, donos dos grandes latifúndios, possuem maiores reservas de terra que, consequentemente, vão concentrar as atividades, vão concentrar áreas mais solos mais férteis e áreas mais úmidas. Já a população que desenvolve a agricultura de subsistência vão estar em pequenas porções de terra que não oferecem condições ambientais adequadas para o desenvolvimento da agricultura. E essa agricultura que os pequenos produtores fazem serve para alimentar a si próprio e as suas famílias e pequenos comércios dentro do mercado interno, enquanto os grandes produtores desenvolvem a agricultura em grandes extensões de terras pensadas para o mercado de... Mercado de que, Lara? Importação, né? É isso? Mercado interno? Mas você acha que a começar a utilizar os seus produtos de mineração para interno seria uma melhor evolução de acondicionamento? Vamos lá para essas duas questões aí. É, né? Vamos lá. Essa questão número 2, ela está perguntando aí por que em alguns determinados países a gente tem o agravamento do processo de desertificação. Então, por que isso acontece? Em algumas áreas desse país ocorre uma série de atividades de desmatamento para dar espaço justamente ao quê? A criação de gado, ou seja, abrir pasto para os animais. E isso, consequentemente, a partir do momento que você tira a vegetação, você acaba diminuindo a umidade do ambiente e deixando o ambiente mais vulnerável, o solo mais vulnerável à ação do intemperismo, erosão, tá? Então, coloquem aí como resposta. Isso. A criação de caprinos e bovinos. Caprinos e bovinos. E as monoculturas. A criação de caprinos e bovinos e a monocultura provocam o desmatamento. Provocam o desmatamento. E as monoculturas provocam. Acabou? Pessoal, quem está em casa, por hoje a gente encerrou, tá? E quando for na próxima aula, a gente continua a partir da página 26, tá? Tchau para vocês e até a próxima aula.